Bom dia a todos, o meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos tentar responder a uma questão que as pessoas colocam muitas vezes, principalmente durante os primeiros entendimentos, que é precisamente a origem dos pensamentos negativos. Porquê é que nós temos tantos pensamentos negativos? Porquê é que nós temos tendência a pensar que tudo vai correr mal? Porquê é que nós temos tendência a pensar que tudo vai correr errado? De onde é que vem toda esta negatividade que nós sentimos? Portanto, essas são questões muito pertinentes e que surgem logo no início das sessões, quando ainda nos estamos a conhecer. Ora bem, é precisamente a isso que nós vamos tentar responder hoje. A neurociência, de facto, já demonstrou que os estímulos negativos provocam, de facto, uma resposta muito mais intensa da parte do nosso cérebro do que os estímulos positivos. O que faz, evidentemente, que mesmo inadvertidamente nós prestemos muito mais atenção a esses estímulos negativos do que aos estímulos positivos. Essa tendência do nosso cérebro em valorizar o negativo e não o positivo é conhecida como o viés da negatividade. Mas então, o que é exatamente o viés da negatividade, como é que ele funciona e para que é que ele serve? É precisamente isso que nós vamos estudar de seguida. Mas vamos então tentar entender exatamente o que é este viés da negatividade. O que o viés da negatividade quer dizer é quando nós sentimos um pensamento positivo e um pensamento negativo com a mesma magnitude, com a mesma intensidade, nós tendemos a valorizar muito mais o pensamento negativo do que o pensamento positivo. Na realidade, a neurociência já demonstrou que nós sentimos o pensamento negativo com 2,5 vezes mais força que o pensamento positivo. O que isto significa é que se eu ganhar 1000 euros, eu vou sentir que ganhei 1000 euros. Mas se eu perder 1000 euros, eu na realidade vou sentir que perdi menos 2500 euros. Porquê? Porque o sentimento de perca é muito superior ao sentimento de ganho. E agora vocês perguntam, mas porquê que isso acontece? Isto é apenas um capricho do nosso cérebro? É apenas um mecanismo para nos fazer sofrer, para nos deixar deprimidos? Não, nada disto. Isto acontece porque o nosso cérebro foi de facto programado para que isto acontecesse. Há muitos anos atrás, no tempo da pré-história, os nossos antepassados viviam muito mais tempo, aqueles que eram mais desconfiados e estavam sempre em alerta, do que aqueles que eram muito relaxados. Isto é fácil de explicar. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem um antepassado nosso que saía de casa, da caverna, de onde quer que se escondesse, para ir beber água, ou para ir caçar, ou para ir buscar frutos. E no seu caminho ele reparava, uns metros adiante, que havia um arbusto que a folhagem começava a abanar. Se fosse um antepassado nosso desconfiado, ele evidentemente agachava-se imediatamente, colocava-se numa posição de luta e fuga, ficava ali quieto a analisar tudo e mantinha todos os seus sentidos em completa alerta. Se fosse um antepassado nosso mais otimista e relaxado, ele ia concluir que a folhagem estava a mexer-se apenas por causa de uma rajada de vento e continuava o seu caminho despreocupado e sem tomar qualquer tipo de precauções. E agora eu pergunto-vos, qual é que vocês acham que viveria mais tempo naquela altura? Acho que a resposta é clara para todos. E, portanto, em qualquer altura, por trás deste arbusto, podia estar um predador, podia estar um tigre dentes de sabre, e aquele que fosse mais alerta, mais desconfiado e tomasse mais precauções com a sua própria vida, seria evidentemente aquele que iria sobreviver e queria transmitir os seus genes, e igualmente aquele que ia transmitir a sua maneira de viver e as suas atitudes. E, portanto, o viés de negatividade é uma característica que está impregnada no nosso cérebro, para que ele foi programado desde tempos ancestrais e que serve para nos manter vivo e tanto assim que nos trouxe até ao ponto presente. E o que é que nós retiramos então deste ensinamento? É que este viés da negatividade, para o que o nosso cérebro está programado, para nos fazer sobreviver, para nos manter afastado de perigos, é uma característica que nos continua a acompanhar até ao dia de hoje. Mas como nós desconhecemos esta característica do nosso cérebro, nós continuamos a alimentar inconscientemente este viés de negatividade no nosso cérebro. E quando nós temos algum tipo de problema, algum tipo de contratempo, ser um problema no trânsito, ser um problema com um companheiro, com uma companheira, com um filho, com uma filha, com um patrão, com um colega de trabalho, nós continuamos a dar ao nosso cérebro os impulsos de que existe uma ameaça, de que existe um perigo fora de nós. E, portanto, o nosso cérebro, que não tem olhos,
as indicações, os impulsos que ele recebe através daquilo que nós sentimos e lhe transmitimos, continua a interpretar aquela situação como uma ameaça e, portanto, continua a enviar-nos todo o tipo de pensamentos negativos, todo o tipo de precauções, todo o tipo de alertas, a bloquear muitas vezes aquilo que nós deveríamos fazer, que é a atitude mais acertada, e continua-nos a fazer crer em perigos imaginários que foram reais outrora, noutros tempos, durante a nossa progressão como seres humanos, mas que agora, na esmagadora maioria das vezes, não tem nenhuma razão de ser. No entanto, o nosso cérebro continua a interpretá-las como real, porque é essa a veracidade dos impulsos que ele recebe e da valorização que nós damos àquelas situações e, portanto, ele continua-nos a bloquear e continua-nos a dar essa noção de perigo, essa noção de negatividade, essa noção de ameaça de que nós temos que nos proteger e da qual temos que nos precaver. E essa, por exemplo, esse é exatamente o mecanismo biológico que leva a que a maior parte das pessoas sejam tão negativas, sejam tão pessimistas e se sintam tão afogadas em dúvidas e pensamentos negativos. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Ok, Luís, e como é que nós nos livramos disso? Ora bem, há várias maneiras de livrarem-se disso. A primeira, se calhar a mais imediata de toda, e é isso que nós estamos aqui a fazer, é o autoconhecimento. É vocês saberem que existe um mecanismo dentro de vocês e do vosso cérebro que pode conduzir a isso. Portanto, não é nenhum problema intrínseco vosso, é a maneira como vocês estão a transmitir os impulsos da vida que vos rodeia ao vosso cérebro, que o está a interpretar de uma maneira muito mais perigosa do que na realidade é, não para vos causar nenhum tipo de chatice, mas, segundo a maneira como o cérebro foi programado, para vos proteger e para vos manter vivos. Lembrem-se, o vosso cérebro não consegue ver nem distinguir o que é que se está a passar na realidade, ele apenas recebe um sinal de que existe uma ameaça, imediatamente uma ameaça ele interpreta como sendo a vossa vida e, portanto, tende a entrar num modo de sobrevivência. O autoconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo, mais simples de ser concretizado, é fazer algum tipo de meditação, algum tipo de respiração. À medida que nós respiramos e meditamos, automaticamente nós desligamos esse mecanismo de sobrevivência. O terceiro, que é, digamos, um upgrade a todos os outros e é, digamos, onde se conseguem melhores resultados, é, objetivamente, fazer uma terapia para retirar esses pensamentos negativos que redundam muitas vezes em falta de amor próprio, em falta de autoestima e em falta de aceitarmos convenientemente os relacionamentos e muitas outras coisas na nossa vida que nos estariam muito mais facilmente acessíveis se nós não estivéssemos tão inclinados para esse viés da negatividade que provém exatamente do mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. E este foi, portanto, o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil e que possa ajudar muitas pessoas a compreenderem exatamente o que se passa dentro delas. Se vocês conhecerem alguém que possa beneficiar destes conhecimentos, eu convido-vos a partilharem esse vídeo com ela. E eu, por mim, despeço-me de todos vocês. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.